Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus te abençoe, Deus te renove as forças e Deus te ensine a depender somente dEle. E para isso eu vou trazer uma palavra que vai fazer com que você reflita sobre como você tem lidado com a sua vida e como você tem administrado a ansiedade. O meu desejo com essa mensagem é que você consiga enxergar aonde está o seu coração, a sua esperança e aonde ele deveria estar. E no final, nós vamos fazer uma oração pela sua vida. E eu tenho certeza, você vai receber o renovo espiritual que tanto precisa. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Então vamos para a mensagem de hoje. Eu acredito que em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração que ficasse tão ansiosa, não é mesmo? Parece que a gente, mesmo confiando em Deus, a gente não consegue mais viver naquela calmaria, nos pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Parece que mesmo o Senhor, sendo nosso pastor, nós vivemos atribulados, não conseguimos descansar no Senhor. E infelizmente, eu tenho visto um número crescente de cristãos tomando calmantes, ficando apavorados com as últimas notícias que nós temos visto nos jornais. E essas preocupações, de certa forma, elas têm uma razão, porque realmente estamos vivendo tempos difíceis, mas eu tenho visto que muitas pessoas, elas se preocupam antes da hora. Tem pessoas que precisam resolver as coisas daqui 15 dias e elas já começam a se preocupar. É por isso que o nome preocupação significa pré-ocupar, ou seja, nós nos ocupamos de algo que ainda nem aconteceu. E você sabe que muitas das nossas preocupações, elas são em vão, são desperdício de tempo, de energia, porque muitos dos problemas que nós pensamos que vamos ter, eles nem sempre acontecem. Nós criamos uma tempestade no copo d'água. Então é muito triste, é muito difícil viver dessa maneira. E é por isso que eu tenho trazido aqui uma palavra, uma mensagem, e não somente orado por você. Porque a palavra de Deus, ela acalma o nosso coração. Ela traz paz, sabedoria, ela nos dá uma direção para a vida e nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus para nós. E é por isso que a vontade de Deus não é que a gente viva assim ansioso, preocupado. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que a gente dê graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Não significa que você vai agradecer pelas derrotas, pelas coisas que deram errado, mas apesar dessas coisas, você ainda consegue agradecer a Deus, porque você sabe que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Mas eu sei que na prática é bem diferente. Na correria do dia a dia, nos problemas que nós temos que resolver, tudo isso vem nos deixando com uma ansiedade excessiva e nós não temos conseguido nos alegrar e desfrutar da vida que Deus nos deu. Então a primeira coisa, nós precisamos entender por que nós ficamos dessa maneira. Será que é porque nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito ou no nosso tempo? Ou porque nós queremos tanto aquela coisa que nós nem oramos, porque nós achamos que Deus vai frustrar os nossos planos? Porque parece que tudo com Deus é mais demorado, parece que Ele não faz do nosso jeito. Mas eu quero que você entenda uma coisa, você só vai saber o que é melhor para você se você entregar nas mãos do Senhor. Ele tem um tempo perfeito, irmão. Eu me lembro que quando eu era solteiro, eu esperava muito por uma mulher de Deus. Eu queria ter um casamento abençoado, mas quando eu olhava para as moças da minha igreja, quando eu olhava as minhas circunstâncias, eu não via saída. Eu não encontrava ninguém que combinasse comigo. E Deus permitiu eu passar por essa prova, por esse momento difícil, para eu aprender a depender do Senhor, para eu aprender a enxergar minha vida com os olhos da fé. A Bíblia diz que Abraão, ele se fortalecia na presença de Deus ao esperar no Senhor, dando glórias a Deus, porque ele olhava para o seu corpo que já estava quase morrendo. O seu corpo já era velho e ele não podia dar filhos para sua esposa, porque a sua esposa também era estéril e ela não podia mais gerar filhos. Mas Deus, ele fez com que a promessa dele se cumprisse, porque Abraão, ele não olhou as circunstâncias. Abraão, ele se fortalecia dando glória a Deus, como se ele já estivesse enxergando aquele milagre acontecendo. E a Bíblia diz que no tempo certo, na hora de Deus, o milagre chegou, Isaac chegou. E Isaac significa risada, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Ele converte o choro em alegria. Amém?
E quando Jesus estava com os discípulos, ele já havia ressuscitado, mas ele apareceu para todos eles, e ele então começou a falar do reino de Deus. Ele começou a dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos, e naquele momento, todos eles começaram a perguntar: quando será que Deus ele vai restaurar a nação de Israel? Quando será que Deus vai nos usar para fazer coisas grandes? E Jesus deu uma resposta a eles que serve para nós também. Está lá em Atos, capítulo 1, o versículo 7, que diz assim, ó: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aleluia! Então, meu querido, não nos compete saber as coisas de Deus. No livro de Eclesiastes está escrito que assim como nós não sabemos como se formam os ossos no corpo de uma mulher grávida, assim também são as obras de Deus. Nós não entendemos o que Ele tem para nós, e precisa ser dessa maneira, para que nós confiemos nele e para que nós vivamos na dependência do Senhor. Então não fique tentando adivinhar o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Amém? Há pessoas que esperam por anos até que as promessas de Deus se cumpram, enquanto outras veem os milagres dele se realizarem em poucos dias, poucas semanas. E Deus sabe de todas as coisas. Então, se você está desanimando, se você está pensando em desistir, não faça isso. E também não fique triste, porque eu vejo que a nossa espera em Deus é como se estivéssemos subindo uma montanha. Tente imaginar uma montanha. Você vai subindo, vai olhando a paisagem, você vai contemplando uma coisa aqui, uma paisagem, uma borboleta, tantas coisas bonitas pelo caminho. Mas se você ficar focando somente lá no topo, você não vai desfrutar do dia a dia, daquilo que Deus tem para a sua vida. E é por isso que o dia de hoje se chama presente, porque hoje já é um presente, hoje já é um milagre. Deus já está na sua vida e mais um pouco Ele está trabalhando, forjando o seu caráter, te ajudando a esperar nele. E nós vamos ver aqui um versículo do Salmo 94, o versículo 19, que está escrito assim, ó: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aleluia! Olha isso, irmãos, é isso que nós precisamos, que o alívio do Senhor, o consolo dele, venha sobre a nossa alma. Amém? Então, independente do tempo de espera, o mais importante é que você permaneça sempre na expectativa, mas sem sofrer com ansiedade, porque isso vai fazer com que você não desfrute dos presentes que Deus tem para você hoje. Não fique focando no futuro, porque senão você vai ficar cada vez mais ansioso e parece que o milagre nunca vai chegar. Então alegre-se em Deus hoje e viva plenamente na presença dele, porque eu tenho certeza você estará mais próximo do milagre do que você imagina. Amém? E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e você ore junto comigo também. Hoje eu não quero orar sozinho não, tá bom? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que o Senhor tem para sua vida, mas eu sei que você precisa buscar a Deus de todo o coração, se você quiser encontrá-lo. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã tão maravilhosa, para Te agradecer pela minha vida, Te agradecer pela Tua palavra, porque é ela que traz o consolo para nossa alma. Senhor, traga o alívio, Pai, no coração dos meus irmãos. Quantos, meu Pai, estão tomando calmantes, remédio para ansiedade? Senhor, nos liberta de tudo isso. Nós precisamos somente de Ti. Deus, não nos deixe sermos atolados pelos problemas. Não nos deixe ser contaminado por este mundo que é tão ansioso, este mundo que não conhece o Senhor. Nós Te conhecemos, meu Pai, e nós sabemos que Tu és o verdadeiro Deus, o Deus que controla todas as coisas. Ainda que os montes se abalem, ainda que o fruto da videira não floresça, ainda assim vamos nos alegrar no Senhor, como diz o profeta Abacuque. Oh Deus, em nome de Jesus, venha nos abençoar nessa manhã, nesse dia, que nós venhamos entender que tudo o que acontece em nossas vidas cooperam para o nosso bem, porque o Senhor nos ama, mas o Senhor também nos corrige, o Senhor nos disciplina, porque o Senhor não quer que nós nos desviemos dos Teus propósitos. Oh meu Pai, que essa pessoa então possa sentir o Teu cuidado, o Teu amor e crer na Tua fidelidade, seja nos momentos bons, mas seja também nos momentos difíceis, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, meu Pai. Nós queremos Te louvar, mesmo sem enxergar. Nós queremos fazer como Abraão,
queremos nos fortalecer dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, como é bom te adorar, que nós possamos praticar a adoração. Os sacrifícios de louvor são agradáveis a ti, é o que diz a tua palavra. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor liberte essa pessoa da ansiedade, do medo, da preocupação. Eu não sei o que tem roubado a paz dessa pessoa, o que a tem impedido de dormir, mas, Senhor, traga o descanso para o nosso corpo, para a nossa alma. Coloca a tua mão sobre nós, Senhor, porque é o Senhor quem vai nos tirar desse deserto. É o Senhor quem vai tirar tudo aquilo que rouba a nossa paz, a nossa alegria. Oh, meu Deus, e que o Senhor venha lembrar esse irmão e essa irmã que acima de qualquer circunstância, acima dos problemas, das dores, está o seu amor, a tua fidelidade e o seu poder. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a esperar pelo tempo certo, porque as coisas que vêm rápido vão embora rápido, mas aquilo que o Senhor tem para nós é para a nossa vida toda, é para a eternidade. Então nos ajuda, ó Pai, a resistirmos às tentações que surgirem no caminho e que a cada dia nós possamos nos fortalecer, crescer espiritualmente, porque a Tua palavra diz que nada pode frustrar os planos que o Senhor tem para nós. Então, meu Pai, coloca essa paz que nós tanto queremos. Ainda que a tempestade demore a passar, nós precisamos estar com calmaria dentro de nós. E que nós possamos ter essa certeza e a segurança de que tudo vai se endireitar um dia e que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ou eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano
Lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.